Numa noite chuvosa, em que a cidade parecia respirar mais baixo do que o normal, eu estava no meu escritório com as luzes quase apagadas quando a porta abriu sem bater e o detetive Moretti entrou, com o casaco encharcado e o olhar de quem tinha visto algo que não cabia dentro de uma frase. Ele colocou uma pasta sobre a mesa, como se aquilo pesasse mais do que papel, e disse: "Professor, eu sei que o senhor não trabalha com a polícia, mas hoje eu não tenho mais ninguém para procurar." Eu perguntei o que aconteceu e ele respondeu: "Um assassinato impossível. Em um prédio onde ninguém sai, e mesmo assim alguém morreu dentro do próprio quarto, trancado por dentro. E antes que ele terminasse, eu já sabia que não era só sobre um crime. Era sobre uma mentira bem construída, que alguém queria que todos aceitassem como verdade." Eu abri a pasta e vi fotos do apartamento luxuoso. As janelas fechadas, as trancas intactas, a porta com 2 fechaduras, uma corrente e um lacre policial. No centro de uma das fotos, um homem de terno estendido no chão, sem sinal de luta, sem objetos derrubados, sem sangue aparente. Apenas um copo de vidro ao lado e um relógio caro parado numa hora específica, 2:11. Moretti disse o nome do morto e eu reconheci na hora. Um investidor famoso, daqueles que jantavam com políticos e patrocinavam eventos de caridade em troca de silêncio e influência. Eu perguntei quem tinha interesse e ele respondeu: "Todo mundo, e ninguém ao mesmo tempo. Porque o homem era poderoso demais para fazer inimigos pequenos e perigoso demais para fazer amigos grandes." Eu fechei a pasta e falei: "Me leve até o prédio, porque crimes impossíveis não existem. Existem apenas cenas montadas por pessoas que sabem onde os olhos humanos gostam de parar." No caminho até lá, Moretti contou o que a perícia disse. Não havia digitais estranhas. O sistema de câmeras do prédio registrava cada corredor e elevador. E não apareceu ninguém no andar naquela janela de tempo. Isso era o mais absurdo. O apartamento ficava no 12º andar. A única saída era o elevador ou a escada, ambas filmadas. O porteiro jurava que ninguém subiu além do próprio morador, e o segurança afirmava que as portas de serviço permaneceram fechadas por dentro. A cidade inteira já sussurrava que aquilo era obra da máfia. Um aviso para quem desafiasse alguém no topo. Quando chegamos ao prédio, uma multidão de curiosos se aglomerava atrás da faixa amarela. Eu vi nos olhos deles a fome de um mistério grande o suficiente para esquecerem os próprios problemas. Subi com Moretti e a cada degrau a sensação de que alguém nos observava se intensificava, como se o próprio ar tivesse ouvidos. Ao entrar no apartamento, pedi que ninguém tocasse em nada e caminhei devagar, observando não o corpo, mas a organização do cenário. A disposição dos móveis, o caminho natural da porta até o sofá, a distância do copo até a mesa, o relógio parado em 2:11. Então reparei num detalhe que sempre me diverte, porque ele entrega mais do que parece. O tapete da sala tinha uma pequena dobra perto da quina, como se tivesse sido puxado e recolocado no lugar com pressa. Perguntei a Moretti quem encontrou o corpo, e ele respondeu: "A empregada doméstica, a senhora Marta trabalha aqui há anos. Ela chegou de manhã, tocou a campainha, ninguém atendeu, abriu com a chave e encontrou assim." Pedi para falar com Marta. Ela apareceu com as mãos tremendo, mas com um tipo raro de firmeza no olhar. A firmeza de quem já viu gente rica mentir sem suar e gente pobre pagar por isso. Perguntei exatamente o que ela viu, e ela disse: "Professor, eu vi a porta trancada como sempre. Eu abri com minha chave, vi a corrente por dentro caída no chão, como se alguém tivesse soltado e deixado cair. E quando entrei, ele estava ali. Eu perguntei como a corrente podia estar no chão se a porta estava trancada por dentro, e ela engoliu seco e disse: "Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu juro que pensei que eu estava ficando doida." Ajoelhei perto da porta. Vi a marca da corrente no batente.
Toquei com a ponta do dedo e senti uma poeira fina, como gesso ou tinta velha. Olhei para o alto da porta e vi um pequeno risco quase invisível no metal. Então, eu entendi a primeira parte do truque. Alguém queria que todos olhassem para as fechaduras, mas o truque estava na própria corrente. Pedi uma lanterna e iluminei o mecanismo. Moretti, essa corrente foi removida e recolocada depois do crime. Ele riu nervoso. Impossível. Não dá para fazer isso sem abrir a porta. Dá sim, eu respondi. Se a corrente for falsa, se o pino estiver cortado e preso por imã, e se o assassino tiver um pedaço de metal forte o suficiente para puxar de fora. Pedi um alicate. Com cuidado, testei o pino e ele cedeu como manteiga velha. Alguém tinha transformado a corrente em teatro para que a porta parecesse inviolável. E naquele instante, eu vi o sorriso que a máfia gosta de deixar no ar. Um sorriso invisível que diz, você pode ver tudo, e ainda assim não vai entender nada. Moretti ficou pálido. Então alguém entrou e saiu? Talvez, eu disse. Mas ainda falta o principal. Como ele morreu sem luta, sem barulho e com câmeras que mostram o corredor vazio. Caminhei até a mesa. Peguei o copo com luvas. Senti um cheiro leve, quase inexistente. Pedi ao perito para testar resíduos no vidro e na borda. Existem venenos silenciosos que não deixam marcas visíveis e agem rápido o suficiente para parecer um desmaio. Moretti perguntou. E as câmeras, professor? As câmeras são a parte que ninguém consegue explicar. Eu olhei para o relógio parado e pensei, as máquinas não mentem, mas as pessoas podem mandar a máquina mentir. Pedi acesso ao sistema de vigilância do prédio. O gerente, nervoso, nos levou até a sala de segurança, onde telas mostravam corredores vazios em looping e um DVR com luzes piscando. Pedi os registros brutos. Quando ele disse que não tinha, porque o sistema automaticamente sobrescreve, eu sorri. Sistemas não apagam do nada, eles apenas vêm, e substituição deixa rastro. Se alguém mexeu nisso, a linha do tempo vai tropeçar. Pedi a Moretti o horário exato da morte estimada. Ele disse, entre 2:10 e 2:15. Apontei para o relógio parado em 2:11. O relógio é a assinatura do assassino. Ele não parou sozinho. Alguém parou para marcar o momento, como se dissesse, eu estive aqui e eu quero que você saiba. Voltei ao apartamento e pedi que todos saíssem por 5 minutos. Fiquei sozinho, olhando os objetos de luxo, e me perguntei por que alguém poderoso seria morto dessa forma. Limpa, sem espetáculo visível, mas com um espetáculo escondido nas câmeras. Então eu fui até a varanda e observei o prédio ao lado. Vi uma reforma, com andaimes cobertos por lona preta. Senti um frio que não era da chuva. Corri até a janela do quarto e medi a distância até o prédio vizinho. Com um equipamento simples, uma pessoa poderia atravessar usando um cabo e uma roldana, como um alpinista urbano. Não seria bonito, mas seria silencioso. E o melhor de tudo, as câmeras do corredor não veriam nada, porque o assassino nunca pisaria no corredor. Chamei Moretti e disse, olhe para fora. Ele ficou mudo. Eu expliquei. Alguém entrou pela janela usando o andaime, ou um cabo atravessando do prédio vizinho. Entrou, fez o que precisava e saiu pelo mesmo caminho sem aparecer em elevador nenhum. E então, tudo o que faltava era apagar as câmeras que poderiam ver a fachada ou a área externa. Isso seria fácil se alguém dentro do prédio colaborasse. E aí entrou a máfia. Porque a máfia não precisa estar presente. Ela só precisa ter a pessoa certa no lugar certo. Pedi para interrogarem o segurança da madrugada, o porteiro e o gerente do sistema. Observei as mãos, contam histórias sem abrir a boca. O porteiro suava, medo. O gerente tremia, culpa. O segurança tinha calma demais. Calma de quem já sabia que nada ia acontecer com ele, porque alguém maior o protegeria. Pedi a Moretti o nome do segurança. Valdir. Olhei para Valdir e perguntei, onde você estava entre 2:10 e 2:15? Na guarita, como sempre.
Então, por que a câmera externa da fachada está fora do ar desde 2:12? Deve ter sido a chuva. Curioso, eu disse, porque a chuva não derruba só uma câmera, derruba várias ao mesmo tempo, se fosse chuva. Pedi o registro de manutenção e vi ali uma assinatura digital de acesso remoto às 2:12. O sistema tinha sido acessado por alguém com credenciais internas, alguém que sabia a senha. Mostrei isso ao gerente. Ele empalideceu. Eu não estava aqui. Eu sei, eu respondi. Você não precisa estar aqui para acessar um sistema, se você já deu sua senha para alguém, ou se alguém te obrigou a dar. E então eu senti a presença do outro lado da história. O outro personagem que não aparece nas câmeras, mas aparece na vida real. O chefe da máfia. Aquele que apaga não só vídeos, mas destinos. Moretti recebeu uma ligação no meio do corredor. Ouviu, desligou sem dizer nada. O rosto dele endureceu. Professor, disseram para o senhor parar de mexer nisso. Quem disse? Ele apenas balançou a cabeça. Eu já tinha a resposta. A cidade tem donos, e eles não gostam de inquilinos curiosos. Voltei para o escritório com a sensação de que cada farol na rua me observava como um olho. Naquela mesma noite, a energia do meu quarteirão caiu por exatos 30 segundos. Quando voltou, havia um envelope na minha porta, sem remetente. Dentro, uma foto do meu escritório tirada de fora e uma frase escrita à mão. Pare enquanto pode. Junto havia um pendrive. Eu sorri. Ameaças são comuns. Presentes assim são raros. Coloquei o pendrive num computador isolado. Via um único arquivo de vídeo com data da madrugada do crime. Quando abri, vi o corredor do 12º andar por um ângulo que eu não conhecia. Por 2 segundos, uma sombra atravessou a porta do apartamento do morto. Não pelo corredor, mas pela própria porta. Como se a porta tivesse se aberto sem ser aberta. E então, o vídeo cortou. Entendi o recado. Aquilo era para me confundir de propósito. Me entregar um pedaço de mentira para me distrair do que eu já tinha concluído. E quando alguém te entrega uma mentira com tanta confiança, é porque está com pressa de que você acredite nela. Chamei Marta no dia seguinte e pedi para ela me contar algo que ninguém tinha perguntado ainda. Algo pequeno que talvez parecesse bobo. Ela hesitou e disse: Professor, eu ouvi um som. Uma noite antes do crime. Um som baixinho, como se alguém estivesse mexendo em metal perto da porta. Que horas? Não sei. Mas já era tarde. Eu estava indo embora e vi o segurança Valdir falando no telefone no corredor. Ele parecia nervoso. Você conhece ele? Conheço de ver todo dia, mas ele nunca olha nos olhos da gente, como se a gente fosse invisível. Eu pensei, invisível. Essa era exatamente a palavra. Esse crime queria ser invisível para as câmeras, invisível para a lógica, invisível para a justiça. Pedi para Moretti prender Valdir. Ele disse, não posso sem prova concreta. Então eu respondi, me dê meia hora com o sistema de câmeras, e eu te dou a prova que você precisa. Voltei à sala de segurança. Pedi os arquivos de log novamente. Cruzei horários de acesso com microapagões de câmera e encontrei um padrão. Sempre que a câmera do corredor travava por 1 segundo, havia um acesso do mesmo usuário. O usuário era do gerente, mas o IP de origem vinha de dentro do prédio, do computador da guarita de Valdir. Isso significava que alguém estava usando a credencial do gerente a partir da guarita. Pedi para checarem o roteador. Descobrimos um pequeno dispositivo escondido, um injetor que permitia clonar sessões e manipular o feed, como um mágico manipula cartas. Entreguei tudo a Moretti. Agora você tem acesso indevido, sabotagem e obstrução. Ele disse, isso liga Valdir ao apagão, mas ainda não prova que ele matou. Eu respondi, não, ele não matou. Ele é o homem que segura a porta enquanto o dono da casa entra. E como encontrar o dono? O dono sempre um cheiro de poder, e poder deixa rastro em dívidas, em medo,
e em silêncio. Eu disse então o que ninguém queria ouvir. O motivo não foi investimento nem política. Foi algo menor e mais perigoso. Uma fórmula, uma informação, um arquivo que, se o morto revelasse, derrubaria alguém muito acima dele. Moretti perguntou quem? E eu respondi: o chefe da máfia não é um homem com tatuagens e arma na mão. É um homem com terno impecável e assinatura em contrato. E veio a coisa mais assustadora. A máfia que apaga câmeras é a mesma que financia a câmera. Então veio a notícia. Valdir foi solto. O gerente pediu demissão. O caso seria encerrado como morte natural. Eu ri. Quando o sistema decide encerrar, é porque a verdade chegou perto demais. E eu ainda tinha uma última peça. Marta. Marta, você tem coragem de dizer em voz alta o que viu? Tenho, mas eu tenho família. Eu também, eu disse, e mesmo assim eu vou até o fim, porque alguém precisa mostrar que o impossível é só uma cortina. Então eu fiz o que ninguém esperava. Convidei a imprensa para uma coletiva no próprio prédio. Coloquei um quadro com a linha do tempo. Mostrei o truque da corrente falsa. Mostrei o padrão dos logs. Mostrei a rota pela fachada. Mostrei que as câmeras foram manipuladas. Então eu disse a frase que todos queriam ouvir. Eu sei quem é o assassino. As câmeras dos jornalistas apontaram para mim. Moretti ficou ao lado, tentando me impedir com o olhar. Mas tarde demais. Eu disse, o assassino é alguém que tinha acesso ao sistema e ao prédio. Alguém que podia operar a tecnologia e manter o corredor limpo. Alguém que podia apagar a cidade por 3 minutos. Olhei direto para Valdir, escoltado no fundo, e completei. Você não é o assassino. Você é a chave. Naquele exato instante, as luzes oscilaram por um segundo. Eu ouvi um clique coletivo, como se dezenas de celulares tivessem perdido o sinal. Moretti sussurrou. Professor. Eu respondi, sem desviar o olhar. É agora. E foi exatamente 3 minutos depois que eu anunciei que sabia a verdade, que todas as câmeras da coletiva apagaram ao mesmo tempo. Não só as do prédio, não só as de rua, as câmeras da imprensa também. O streaming caiu, o sinal caiu. Por 3 minutos, ninguém gravou nada. Ninguém, além de uma única pessoa. E essa é a parte que muda tudo. Porque enquanto o mundo ficou cego, Marta, a empregada que todos tratavam como invisível, não confiava na tecnologia do prédio. Ela carregava um celular simples, velho, com pouca memória, mas com uma câmera que grava mesmo offline, porque ela aprendeu na vida que quando os ricos mandam apagar, é porque algo importante está acontecendo. Ela tinha colocado o celular dentro do bolso do avental, apontado para o salão, sem ninguém perceber. Quando as câmeras apagaram e as pessoas começaram a gritar e a se mover no escuro, alguém passou perto de Valdir e sussurrou 2 palavras. O microfone não pegou, mas o celular de Marta pegou e não era a voz de um mafioso, era a voz de um homem que todos conheciam e respeitavam. A voz do próprio detetive Moretti. Ele disse, agora. Em seguida, o som de um lacre sendo rasgado e uma pasta sendo colocada na mão de alguém. Quando as luzes voltaram, Valdir estava com a cabeça baixa. Moretti estava em pé, com a arma na cintura e a expressão de herói pronto para salvar o dia. Ele gritou, prendam esse homem! Como se tivesse acabado de evitar um desastre. A imprensa voltou a gravar. E tudo parecia normal demais para ser verdade. Porque o mundo aceita o que é filmado. Mas o mundo não viu os 3 minutos. Foi aí que Marta me entregou o celular. Eu assisti. E senti um vazio no estômago. O chefe da máfia não tinha apagado as câmeras para esconder a fuga do assassino. Ele apagou as câmeras para trocar o culpado no palco. E o chefe que mandou tudo era o único homem que sabia exatamente quando eu falaria a frase eu sei quem é o assassino, porque eu contei para ele antes. Eu confiei nele como se confia na lei. E a lei estava vestida de detetive. Quando levantei os olhos,
Moretti me encarava com a calma de quem já tinha vencido. Ele fez um pequeno gesto com a mão, como quem diz: "Você é inteligente, mas inteligência não compra poder." E então eu entendi o plot twist mais cruel. O crime impossível não era matar um homem trancado, era fazer o mundo acreditar que a verdade foi revelada, enquanto a verdade era enterrada ao vivo. Eu peguei o vídeo de Marta e, em vez de entregar à polícia, fiz a única coisa que ainda funciona quando o sistema apaga câmeras. Espalhei a prova em cópias, em lugares diferentes. Mandei para jornalistas independentes. Programei envios. Deixei uma cópia com Marta e disse: "Se algo acontecer comigo, você publica." Ela respondeu: "Eu não sou invisível, professor. Ninguém é." Naquela noite, recebi outra mensagem no telefone. Uma frase curta, quase educada: "Parabéns pela demonstração." E a última linha fez meu sangue gelar. "Nós vimos você no escuro." Eu desliguei o aparelho e sorri. Porque agora eu sabia. O jogo tinha virado. Não era mais eu contra um assassino. Era eu contra um sistema que apaga câmeras e cria heróis. E enquanto eu caminhava pela rua, percebi que o verdadeiro crime impossível não era o que aconteceu naquele quarto. Era o que acontece todos os dias, quando a verdade fica a 3 minutos de aparecer. E alguém com poder decide que o mundo não vai ver. E mesmo assim, alguém sempre vê, porque sempre existe uma Marta no canto com um celular simples, gravando o que ninguém deveria gravar. E é por isso que a história não termina aqui, porque o assassino oficial pode até ser outro, mas o assassino real agora sabe que eu sei. E quando o inimigo sabe disso, o próximo mistério não é quem matou, é quem vai sobreviver para contar.